Fala pessoal, tudo bem? Professor Duplá para mais uma aula de Química. E nesta aula iremos conhecer um pouquinho sobre os íons. Vamos lá? Vamos iniciar nossa aula. O que seria um íon? Galera, um íon é um átomo que está com deficiência de elétrons ou que está com excesso de elétrons. Vamos entender um pouquinho isso melhor, beleza? Olha só, eu tenho aqui um átomo, tá? E o que é que nós sabemos sobre o átomo? O átomo é uma espécie cujo número de prótons é igual ao número de elétrons, ou seja, o número de partículas positivas é igual ao número de partículas negativas. Por isso que nós falamos que um átomo é eletricamente neutro, é uma espécie neutra. Mas o que pode acontecer? Este átomo ele pode tanto perder elétrons, como ele pode ganhar elétrons. E ele deixa de ser um átomo e passa a ser um íon. Então, o íon é uma espécie química proveniente de um átomo que perdeu ou que ganhou elétrons. Desta maneira, em um íon, o número de prótons será diferente do número de elétrons. O número de partículas positivas será diferente do número de partículas negativas. Beleza? Vamos lá. Existem dois tipos de íons. O primeiro íon que nós iremos ver chama-se íon cátion. Dá uma olhadinha na tela. O que é um íon cátion, Duplá? Bem, um íon cátion é um átomo que perdeu elétrons, ou seja, ele perdeu elétrons e virou um íon. E ao perder elétrons, esse átomo adquiriu uma carga positiva. Tranquilo? Então o íon cátion é um íon positivo. Ele é um íon proveniente de um átomo que perdeu elétrons. Vamos dar uma olhadinha na lousa para ficar bem claro através de um exemplo. Tá aqui, ó. Eu tenho meu amiguinho alumínio, tá? Cujo número atômico é 13. O que é que eu sei sobre esse alumínio? Se o número atômico dele é 13, isso significa dizer, galerinha, que eu sei que ele tem 13 prótons, né? Então, 13 partículas positivas. Tá aqui 13 prótons. E, obviamente, se ele é um átomo, ele também terá 13 partículas negativas, que são os elétrons. Dá uma olhadinha. 13 partículas positivas, tá? E 13 partículas negativas. Se você perceber, cada partícula positiva será neutralizada por uma partícula negativa. Então, com isso, nós temos que este átomo, ele possuirá uma carga, ó. A carga que, se você fizer um somatóriozinho, a carga seria igual, ó, a zero. Fácil isso, né? Agora, imagine o seguinte, imagine que ele venha perder três elétrons. Ou seja, ele agora, ao invés de ter 13 elétrons, ele irá ter o quê? 10. Tranquilo? Então eu vou ter aqui o quê, ó? Fazer aqui, ó. Ele continua com 13 prótons. Só que agora, galerinha, ele terá, ó, 10 elétrons. E se você fizer o somatório aqui, note, a carga será mais 3. Por que mais 3? Porque terão 3 cargas positivas que não serão neutralizadas por nenhum elétron. Então, é por isso que quando o átomo perde elétrons, ele fica positivo. E aí, galerinha, a nossa representação seria assim, ó. A L, a gente pode botar aqui o número atômico, 13, porque ele não muda. E agora iremos botar aqui, ó, mais 3. Ou seja, isso aqui é a representação de um íon cátion. Beleza? Bem, também temos o chamado íon ânion, tá? Se o íon cátion é um átomo que perdeu elétrons,
né? O íon ânion é o átomo que ganhou elétrons. E ao ganhar elétrons, este íon passa a ter uma carga negativa. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha. Mesma coisa, ó. Olho na tela. Então tá aqui. Eu tenho aqui um elemento químico, o enxofre, cujo número atômico é 16. O que é que eu sei? Eu sei o seguinte, galerinha. Eu sei que ele terá 16 prótons, 16 partículas positivas, e como é um átomo, terá 16 partículas negativas, ou seja, 16 elétrons. Tranquilo? E com isso, a gente sabe o quê? Cada partícula positiva será neutralizada por uma partícula negativa. Como são iguais, as quantidades são iguais, então a carga é zero. Beleza? Agora aqui a situação é outra. Ó. Ao invés de perder, eu vou dizer que ele ganhou. Tá? Vamos colocar que ele ganhou, ou seja, essa espécie vai ganhar 2 elétrons. Tranquilo? Então, o que que acontece? Ele terá 16 partículas positivas, só que agora ele terá 18 partículas negativas, porque ele ganhou 2 elétrons. E com isso, galera, olha só, mais 16 menos 18, ou seja, haverão duas partículas negativas que não serão neutralizadas, beleza? Então há uma sobra, há um excesso de 2 partículas negativas. Por isso que quando um átomo ganha elétrons, ele fica com carga negativa. E dessa maneira eu tenho essa representação aqui, ó, S16. E aqui eu boto, ó galerinha, dá uma olhadinha aqui, ó, menos 2. Tranquilo? Então é isso, galera, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a ideia de íons, né? Só lembrando, cátion, ele perde elétrons, portanto fica positivo. Aliás, ó, pequeno macetezinho aí, ó. P de perdeu vai ser P de positivo. Então isso vai ser automaticamente o íon cátion. E para você lembrar, ó, cátion, perdeu positivo. Beleza? Então, logicamente, ganhou vai ser o quê? Negativo. Aproveita, já que você chegou até agora, você assistiu todo esse vídeo, curte ele, compartilha, tá? E caso você não esteja inscrito no canal, se inscreve. Forte abraço e até a próxima!